Bom dia a todos. Isso, silêncio gostoso, né? Essa concentração antes do início do trabalho é muito importante. Bom dia a vocês também que nos assistem, nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos todos nós muito bem-vindos e vamos já elevar os pensamentos a Jesus, né? Sempre antes do trabalho, naquele silêncio, para que a espiritualidade já comece a trabalhar conosco nessa sintonia vibratória de alta luz que aqui se forma, né? Vamos aos avisos. Antes, alguém vindo pela primeira vez? Hoje não sabe. Oxa, muito bem-vindo, viu? Bem-vindas, a casa acolhe vocês de braços abertos, assim como a todos aqui presentes. Que vocês consigam no dia a dia, evangelizando vossos corações, na presença de Jesus, conseguirem tudo aquilo que desejam. Paz interna, equilíbrio, saúde e assim vai. Sejam bem-vindas, tá? Vamos lá. Desliguem seus aparelhos celulares, por favor. Não esqueçam de desligarem. Vamos aos avisos. A Casa de Paz e Amor em Jesus, dia 24 de setembro, oferece a todos nós a Feira da Solidariedade. Um domingo de manhã, com início às 9 horas e vai até às 17 horas, 24 de setembro. Não marquem nenhum compromisso, tá? Venham dia 24 de setembro, a feira aqui em frente, nesse trecho da rua, no estacionamento em frente e no estacionamento aqui do lado. Música ao vivo, muita comida gostosa, muita confraternização entre vocês e nós, trabalhadores da casa. 24 de setembro. A livraria está com uma promoção da agenda para 2024. Jesus no dia a dia. De R$ 49,00 com desconto de 25% para R$ 36,75. Quem quiser adquirir em nossa livraria. O Paz e Amor em Jesus também está com uma rifa solidária do Dia das Crianças. Concorra a um lindo kit com um brinquedo educativo e mais 15 livros infantis espíritas. Olha só que promoção muito legal para as nossas crianças. Sorteio dia 8 de outubro, com cupom à venda na livraria a R$ 10,00. A campanha vai do dia 8 de outubro, sorteio dia 8 de outubro, e é válido do dia 8 de setembro a 8 de outubro. Livraria, quem quiser adquirir essa campanha para ajudar a nossa casa. O grupo de evangelização infantil, que trabalha todo domingo a partir das 9 horas da manhã, solicita para que os pais que tenham filhos, que tenham as crianças direcionadas a esse trabalho, se dirijam a esse trabalho antes das 9 horas da manhã. Então, antes do início desse nosso trabalho, se dirijam antes, deixam as crianças lá em cima, no grupo da evangelização, pouco antes das 9 horas, aí vocês desçam até o salão para participarem desse trabalho. É muito importante as crianças estarem lá presentes antes das 9 horas, porque começa às 9 horas e fica assim meio chato, né? Começar a entrar com o trabalho já iniciando. Procurem vir antes das 9, por favor. Nós temos como prato do dia hoje o nosso rondelli, que é a venda ao final do trabalho lá fora, uma pessoa vendendo a todos nós. Deixa eu ver, acho que por enquanto é só. Vamos aos nossos trabalhos de hoje, que vai seguir a seguinte sequência. Leitura da mensagem com o Paulo. Leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com o Rômulo. Vibrações gerais do passe, prece de encerramento, vibrações das águas com o Francisco. O tema da palestra de hoje é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos. O item 14, o suicídio e a loucura. Olha só que tema importantíssimo que o nosso amigo querido Rodrigo Aguiar vai trazer para todos nós. Um bom trabalho a todos e que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mensagem do livro Amigo, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 1, Ante o Suicídio. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas, na espiritualidade, não são órfãos da misericórdia divina, e por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confie em Deus que, em criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. E, por fim, consideremos, nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Bom dia a todos. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14, suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Amigos, amigas, irmãos, irmãs, neste momento vamos cerrando os nossos olhos, acerenando a batida dos nossos corações, diminuindo a velocidade dos nossos pensamentos, deixando todas as atribulações para fora da porta do paz e amor. Que nós possamos ser gratos por essa energia amorável que está aqui, cobrindo a todos nós neste momento. E a Ti, Pai, rogamos que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para tudo aquilo que o nosso amigo e irmão Rodrigo vai nos expor aqui no dia de hoje, num tema muito importante para todos nós. Graças Te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade de muito aprendizado. O nosso muito obrigado e que assim seja. Aí quem manja é outra coisa. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, que possa na manhã de hoje orientar as minhas palavras para um tema tão importante e tão delicado. Delicado porque efetivamente o suicídio já é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública. E a gente vai ver aqui o porquê.
E a gente vai tentar refletir a respeito de que forma o Espiritismo pode contribuir no auxílio e na prevenção dessa situação tão triste, tão difícil e, como a gente vai ver aqui, né, muitas vezes é tabu. É muito difícil tratar do tema suicídio, é muito difícil abordar, tratar as pessoas, oferecer rede de apoio, porque historicamente muitos preconceitos já foram criados a respeito da questão do suicídio. Principalmente porque, como a gente vai ver, a origem é multifacetada e está muito ligada ao sofrimento emocional. Que para muitas pessoas, é frescura. Pô, por que a pessoa está assim? Levanta, vai fazer, vai resolver. O que é errado, obviamente. Falta de conhecimento, e a gente vai ver isso aqui hoje. Os comportamentos suicidas não são fáceis de explicar. Não existe uma única causa, um único fator que, isso aqui é que predispõe ao suicídio. Não. A pessoa que tem ideação suicida está exposta a múltiplos fatores que contribuem e fortalecem um e o outro para que a pessoa passe por uma situação como essa. Algumas pessoas aqui sabem, outras não, mas eu sou voluntário no CVV. Nós atendemos pessoas em sofrimento emocional através do telefone. Às vezes é 3 horas da manhã e a fila de espera para ser atendido é de 60 a 70 pessoas. Numa sexta-feira. Não é pouca gente. Problemas de saúde física, saúde mental, eventos estressantes, fatores sociais e culturais precisam ser considerados. Não tem uma única coisa que contribua. O todo da vivência da pessoa precisa ser avaliado. A depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais contribuem fortemente para a questão da ideação suicida. Perturbações relacionadas com o consumo de álcool, principalmente, e outras drogas. Momentos de crise, estresses profundos. Problemas financeiros, rompimento de relacionamentos. Dor e doença crônica, doenças terminais. A vivência de conflitos, desastres, violência, abuso, perda, como no caso do desencarne. Sensação de isolamento, são todos esses fatores que contribuem, entre outros, como a própria obsessão, na situação da ideação suicida. O Espiritismo pode, dentro daquilo que tudo a gente conhece, classificar como uma doença da alma. E no item 14, que foi lido agora há pouco, eu vou reler, porque é importante demais na reflexão de hoje que a gente está fazendo. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A forma como nós vivemos e encaramos a vida e entendemos a vida é o fator principal na prevenção do suicídio e das doenças mentais. E o Kardec falou isso no século XIX. Mas eu vou mostrar que a ciência hoje, a Organização Mundial da Saúde, as pesquisas mais recentes dizem a mesma coisa. Estima-se hoje que 90% dos casos ligados a transtornos mentais, quer dizer, ligados ao suicídio, são advindos de transtornos mentais. 90% das questões ligadas ao suicídio advêm de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, borderline e outros que a gente conhece por aí. E a Organização Mundial da Saúde já considera
a depressão e a ansiedade como fator maior no afastamento das pessoas do trabalho. A doença mais incapacitante hoje no mundo é a depressão e a ansiedade. Transtorno mental. O Brasil é o segundo no mundo em casos de depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos. Será que não é um problema de saúde pública? Será que nós não devemos refletir sobre isso? Será que não é algo importante? De que forma o Espiritismo pode colaborar? Em 10 anos, os casos de suicídio no Brasil aumentaram 43%. De 2000... Não, de 2010... de 2010... Não, cadê? De 2010 até 2019. Porque os dados que nós temos, mais atuais, compilados pela Organização Mundial da Saúde, são de 2019. Esses números podem ser diferentes. Queremos crer que para melhor, mas infelizmente parece que não. Os casos têm se intensificado. Nós tivemos a pandemia. Todos os dias nós recebemos, aqui nos trabalhos, nos grupos de trabalhos espirituais, casos de pessoas com ideação suicida e de casos de suicídio efetivamente já praticado. Olha aqui, presta atenção. Entre os adolescentes, o aumento foi de 81%. No Brasil, estou falando, tá? Menores de 14 anos. Menores de 14 anos, vocês sabem que são crianças, né? Pois é. Mas criança se suicida? Sim. Você quer entender um pouco melhor isso? Leia o capítulo 18 da Gênese. Onde já lá no século XIX, Kardec falava disso. Do momento que nós estamos vivenciando. Casos de menores de 14 anos aumentaram 113%. No Brasil, a cada 2 minutos, uma pessoa tenta o suicídio. Só no Brasil. E a cada 38 minutos, uma consegue. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa consegue. Esse gráfico aqui é importantíssimo, porque mostra uma coisa super importante. Essas barras aqui, elas mostram a quantidade de suicídios por idade. Separando em 2 grupos de países. Países de alta renda e países de baixa e média renda. Média renda e baixa renda é o laranja. E aí a gente vê que 77% dos suicídios do mundo ocorrem nos países de baixa e média renda. Mostrando claramente que as dificuldades da vida são muito importantes para o sofrimento emocional predisponente ao suicídio. E mais, prestem atenção no tamanho das barras das idades. A maior parte dos suicídios ocorre na faixa da juventude. Nos países desenvolvidos, de alta renda, também existe o suicídio? Existe, mas vocês podem ver que é muito menor. Mas lá também existem problemas sociais e problemas humanos que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar. Mas veja que é muito menor. Então, a mensagem que esse slide traz para a gente é muito importante. A falta de perspectiva, a falta de horizonte, a falta de enxergar um caminho a ser trilhado é um fator muito importante na criação de possibilidade de suicídio e de ideação suicida. A dificuldade de trabalho, a dificuldade social como um todo, a dificuldade de saber se vai conseguir se manter e sobreviver a si e à própria família, a violência, a falta de amparo social. Não sou eu que estou falando. São dados compilados. E lembra que eu disse, tá? Suicídio é algo difícil de ser tratado, de ser abordado. Então os números
que nós temos como oficiais, a própria Organização Mundial da Saúde diz que são subnotificados. Nós não estamos aqui vendo a realidade como um todo, não. Isso aqui é uma parte da realidade, provavelmente. Suicídio já é a 4ª maior causa de morte entre jovens. É a 4ª maior causa nos jovens, considerando aqui de 15 a 29 anos. E aí, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma pesquisa fantástica que eu encontrei, uma pesquisa científica, tá? Não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém que pensou isso daí, não. Isso aqui, se vocês quiserem pesquisar, tem aqui a referência, tá pequenininho, porque óbvio que não dá para ficar vendo no detalhe, mas eu tenho aqui a pesquisa, tem aqui o link, quem quiser pode acessar depois, a gente vai disponibilizar. Essa pesquisa, olha só, ela se chama Religião e Risco de Suicídio, uma revisão sistemática. O que esse grupo fez? Presta atenção no tamanho. E quem está ligado aqui à área da pesquisa, à área da ciência, vai ver o quanto essa pesquisa foi bem feita. É um estudo de 2020, tá? Onde foram revisados 89 estudos científicos, 89 artigos publicados no NCBI, que é, hoje, uma das maiores bibliotecas de pesquisas científicas dentro da área de saúde e biotecnologia do mundo. Quase 50 países foram analisados. Pessoas de diferentes etnias, pessoas religiosas e não religiosas, diferentes estados de saúde mental e saúde física, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, casos de suicídio efetivamente, e casos de pessoas que têm ideação suicida e de pessoas que não têm nenhum tipo de ideação suicida, foi avaliado como um todo. Olha só o tamanho da pesquisa, tá? Estudos comparando o risco de suicídio entre pessoas religiosas e não religiosas. Foram avaliados 31 mil casos, 31 mil pessoas diferentes. Estudos que abordam o risco do suicídio por afiliação religiosa, por tipo de religião que a pessoa professa. 106 mil pessoas foram avaliadas. Estudos abordando religião e suicídio, a relação entre religião e suicídio. 950 pessoas. Estudos que abordavam a frequência a serviços religiosos, ou seja, estar numa casa religiosa, estar num templo religioso e o aparecimento do risco do suicídio. 69 mil pessoas. É, na minha opinião, o maior estudo abordando a questão do suicídio e a religião. E o que esse estudo descobriu? Vamos ver? Os estudos indicaram claramente que a afiliação religiosa protege contra tentativas de suicídio e suicídio. A frequência a casas e a templos religiosos protege contra a tentativa de suicídio. Por quê? Pelo acesso a uma comunidade de apoio, a moldagem das crenças de uma pessoa sobre o suicídio, por fornecer uma fonte de esperança, fornecer formas de interpretar o sofrimento, tudo aquilo que a gente encontra, não só no Espiritismo, mas nas religiões como um todo. E mais, descobriu claramente que diferentes religiões proporcionam diferentes graus de proteção. Por quê? Porque se a gente coloca a pessoa numa situação, a pessoa que tem a ideação suicida, numa situação de culpado, numa situação de culpa, numa situação de medo, aumenta-se então a possibilidade dessa pessoa vir a cometer suicídio. Quanto mais acolhedor, quanto mais apoio, quanto mais esclarecimento é gerado a respeito do suicídio, menos a possibilidade de esse suicídio vir a ocorrer. E aí eu trouxe aqui uma outra pesquisa, essa brasileira, daqui do Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, onde a pessoa queria avaliar o grau de divulgação a respeito do suicídio na literatura e na mídia em geral. Então, ela foi avaliar. Lembra que eu falei do NCBI como uma base, uma biblioteca de pesquisas científicas? Essa pessoa
ela avaliou essa e muitas mais. Ela avaliou Medline, PubMed, o Psicoinfo, BVS e mais um monte de outras. Avaliou bases de jornais, bases de revistas, avaliou o que estava na internet. E uma coisa chamou muito a atenção dela. Dentro das religiões, o espiritismo tinha muito mais material e informação a respeito do suicídio. Ela falou, não, está muito estranho. E ela estendeu a pesquisa para entender, então, a realidade do tratamento do tema suicídio dentro do espiritismo. O que ela descobriu? Ela foi ver, só para ter uma ideia, nas grandes livrarias online, ela foi fazer pesquisa de livros e títulos que tratavam sobre suicídio. E o espiritismo tinha mais do que todas as outras religiões juntas. Só perde para os temas científicos de saúde e científicos outros, que obviamente têm que tratar da questão do suicídio. Quais foram as conclusões que essa pessoa chegou? A doutrina kardecista demonstra uma especial preocupação com o fenômeno do suicídio, inclusive fomentando ações de prevenção. O posicionamento da doutrina kardecista parece ir ao encontro de um dos desafios sugeridos pela OMS, ou seja, ajuda, colabora, corrobora com o desafio colocado pela OMS de reforçar, divulgar de maneira sistemática bases de dados científicos existentes, a fim de informar tanto de práticas públicas e de planejamento de campo no combate e prevenção ao suicídio. Olha o que ela diz. Chama a atenção a produção considerável de títulos de orientação espírita em absoluto contraste com outras religiões, no mesmo extrato e com a ausência de reflexão deste fenômeno editorial, né? Por que ocorre esse fenômeno nos meios científicos? E olha só, ela ainda diz, a narrativa psicografada de um suicida adquire um valor pedagógico especial. Os relatos psicográficos ganham força com o exemplo de psicografias pioneiras, como é o caso do Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. E por que então? Eu trouxe aqui duas pesquisas científicas, falando primeiro a respeito do papel da religião na prevenção e tratamento do suicídio como um todo, né, da ideação suicida, e aí mostrei a questão da prevalência do espiritismo dentro da tratativa da questão do suicídio. E de que forma o espiritismo, então, pode nos ajudar em relação à ideação suicida? Primeiro, o espiritismo demonstra que a vida não acaba, já que os próprios suicidas, agora espíritos, conversam conosco nos trabalhos, nos livros, mostrando a realidade que eles vivenciaram, né? Mostrando os efeitos do suicídio, não só neles, na família e na sociedade como um todo, porque o suicídio não gera um impacto social apenas por conta da pessoa que desencarna. As tentativas de suicídio, muitas vezes, acabam consumindo uma boa parte de recursos de saúde pública por conta da quantidade que existem. No Brasil, para cada suicídio, outras 20 tentativas foram efetuadas. É muita coisa. O espiritismo redimensiona as dores da vida, explicando o seu encadeamento na justiça divina. O espírita tem dor, o espírita sofre, tem reveses, claro! Mas é diferente você enxergar saída, você entender que a dor é passageira, é temporária. E mais do que isso, nos ajuda a lidar com ela. E mostra o porquê de ela ocorrer. O Espiritismo oferece uma perspectiva de futuro melhor a partir do nosso próprio aprimoramento, a partir da própria lei de evolução. Estabelece propósito. Lembra que eu falei da falta de propósito, da falta de perspectiva? A falta de propósito e de perspectiva é um dos fatores mais importantes nessa questão. E é exatamente o que foi lido no capítulo 5, o item 14. Exatamente.
Espiritismo oferece uma rede de apoio através de orientação, cursos, passes, palestras, livros, trabalho voluntário e acolhimento. Nós temos aqui no Paz e Amor trabalhos direcionados para os suicidas, aqueles que já desencarnaram, e trabalhos direcionados para aqueles que têm ideação suicida, como rede de apoio e acolhimento. Nós precisamos olhar para essa questão com sensibilidade. Porque todos nós, todos, sem exceção, estamos sujeitos aos reveses, às dores, aos sofrimentos. E todos nós podemos estar sujeitos a situações que podem nos tirar a perspectiva. Depressão, ansiedade, transtornos mentais não são frescura. É preciso, sim, dar apoio a essas pessoas, a nós, nos apoiarmos uns aos outros, pedir ajuda. Porque essa é uma realidade muito difícil. É preciso que nós estejamos abertos a esse diálogo, porque essa situação pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Falamos da questão dos jovens e das crianças. Muitas vezes não sabemos, não conversamos, não temos diálogo aberto para poder entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. E quando a gente vai perceber, pode ser tarde. É importante que nós possamos trazer essa temática para o nosso dia a dia, sem melindre, sem desespero, sem colocar medo, mas esclarecendo, estudando, entendendo e acolhendo. E na busca de acolhimento, é que a gente pode prevenir o suicídio. Está mais do que provado que o apoio emocional no momento certo é crucial para se evitar o suicídio. Está aí o CVV, que mostra claramente. A pessoa com ideação suicida tem dor. Dor, sofrimento, das mais múltiplas e variadas origens. E quando a pessoa é tomada pela dor, é difícil enxergar as coisas, é difícil enxergar a realidade, é difícil raciocinar de forma adequada. É por isso que o Espiritismo, e não só o Espiritismo, mas a religiosidade como um todo é tão importante. Mas não só eles. A rede de apoio, o tratamento psicoterápico, tratamento médico, psiquiátrico, muitas vezes é necessário sim tomar medicamento. O tratamento espiritual, o acolhimento familiar, o acolhimento social, são todos importantes para que a gente possa lidar com essa situação de forma adequada. E, como eu disse, o próprio CVV, no 188, que a pessoa pode ligar de forma anônima, não precisa se identificar, não tem como identificar a pessoa, e ela pode falar. Falar, olha que coisa maluca, gente. Foi preciso criar um trabalho onde a pessoa liga para falar com um estranho porque não se sente à vontade de conversar com quem está perto. E a ciência, a própria psicologia já mostra o quanto é catártico, o quanto é libertador, o quanto é terapêutico poder falar, desabafar e elaborar mentalmente a própria dor. É por isso que nós podemos, e devemos buscar esses recursos, mas entre nós temos recursos na própria Casa de Paz e Amor para poder acolher aqueles que passam por situações como essas. Que possamos estar atentos, e que possamos estar atentos não só ao outro, mas a nós mesmos, nessa rede de apoio e iluminação do caminho para uma saúde maior, mental, espiritual e física. Que Jesus nos abençoe.
meus amigos. Agora que estamos mais equilibrados, vamos fechar nossos olhos e levar o pensamento ao alto. E vamos mentalizar a imagem do amorável Mestre Jesus como aquela que está na tela. Nesse momento, Jesus nos trazendo a luz. Vamos sentar confortavelmente, procurar deixar o maior espaço possível do banco da frente para facilitar o trabalho de passe que os nossos trabalhadores iniciam neste momento. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, nosso centro de força coronário, importante centro de força, responsável por comandar todos os demais centros, equilibrando e fazendo a ligação adequada de nosso cérebro material com nossa mente espiritual. Agora essa luz dourada adquire um tom azulado e pousa na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, regulando nosso aparelho fonador, regulando os órgãos do nosso aparelho respiratório, permitindo que pulmões, seus alvéolos e brônquios possam funcionar adequadamente, propiciando a transferência do oxigênio puro ao nosso sangue. Essa luz azul agora adquire um tom rosa e vai descer e pousar na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando nossos batimentos cardíacos, serenando as emoções. Essa luz rosa agora adquire um tom esverdeado, pousa na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da nossa circulação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, favorecendo todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, possibilitando que os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente metabolizados em nosso corpo físico, beneficiando todos esses órgãos na razão de nossas necessidades. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai baixar, pousar na altura do nosso baixo ventre, nosso centro de força genésico, regulando as energias reprodutoras. E agora essa luz laranja vai descendo pela parte dianteira de nossas pernas, lentamente, até chegar a nossos pés. Vai subindo pela parte traseira das pernas, até chegar na base de nossa coluna, no centro de força básico, quando adquire um tom alaranjado forte. Esse centro importante para regular todo o nosso aparelho, nosso aparato ósseo, nosso aparato muscular. E essa luz laranja forte agora, ela vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar na base de nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronário, fechando assim esse ciclo de refazimento energético. Agora que recebemos, é o momento de nos doarmos. Assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente pelos nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo, percorrendo cada um desses cômodos, tirando os elementos negativos, mentalizando aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor do amorável Mestre Jesus. Vamos vibrar pela nossa vizinhança, pela nossa imensa cidade de São Paulo. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, deserdados da fé, necessitados de um amparo, necessitados de uma mão amiga a ser estendida, lhes proporcionando sobretudo amor. Amor que é capaz de retirar um pensamento negativo, afastar uma ideia, quem sabe às vezes até suicida. Vamos vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, para que possam ser inspirados adequadamente a buscarem socorro especializado, para que possam ser reinseridos na sociedade, retomem as rédeas de suas vidas.
deixando de serem considerados seres humanos de segunda categoria. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que ali trabalham e por aqueles que estão adoecidos, para que sejam fortalecidos com essas bênçãos de luz, para que não lhes falte fé, bom ânimo, perseverança, para enfrentarem as suas dificuldades sem raiva, sem medo, na certeza que essas dificuldades vão passar. Vamos vibrar por aqueles que estão nos presídios, nas penitenciárias, para que eles também possam ser devidamente inspirados e recebam as bênçãos do alto, para que quando regressarem ao seio da sociedade, possam também prosseguir com suas jornadas evolutivas. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelas crianças abandonadas que lá estão. Vamos vibrar pelos asilos, pelos nossos velhinhos desamparados, para que todos também possam ser beneficiados e aqueles que ali trabalham também recebam energia de bom ânimo, de perseverança, de continuarem sempre com esse trabalho de assistência tão importante. Vamos vibrar por os nossos governantes, por todos aqueles que detêm o poder, para que possam propiciar às populações condições dignas de vida, possam propiciar esperança, sim, esperança, sem ódios, sem desavenças, sem que os irmãos fiquem uns contra os outros, e que todos juntos possam contribuir para um crescimento de um Brasil melhor. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento nesse nosso Brasil, em especial aos nossos companheiros gaúchos, vítimas de cataclismas. Vamos vibrar por todos os países do mundo, em especial aqueles que estão em guerra, em conflito, e aqueles que também estão sofrendo com as cataclismas naturais, em especial aos nossos irmãos do Marrocos, assolados por terremotos. Vamos vibrar para que seus governantes sejam também inspirados para propiciarem equilíbrio às suas populações. Aqueles que estão em guerra, estimulem a paz entre os povos, independente de crenças religiosas, de etnias ou de ideologias partidárias, políticas, seja elas quais forem. E assim, que possamos vibrar para a nossa terra, governada pelo amorável Mestre Jesus, possa prosseguir em sua jornada de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Já iniciado há tanto tempo, mas que cada vez mais se aproxima, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Regressemos agora para este salão e vamos mentalizar e vibrar intensamente pelos nossos mentores, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com seu trabalho de acolhimento, de assistência e de socorro a todos que essa casa acorrem, encarnados e desencarnados, recebendo, sobretudo, amparo, amor. Vamos vibrar pelas urnas que estão na entrada desse salão, com o nome de encarnados e desencarnados, para que os espíritos encarregados possam levar a cada um deles o remédio necessário para as suas dores, seja na terra, seja no plano espiritual. Vamos vibrar pelas nossas casas irmãs, pelo CASPAD, pelo CREPAD, para que possam prosseguir respectivamente no seu trabalho de intensa assistência social aos desvalidos, levando pão, levando alimento, levando acolhimento, levando a assistência necessária para que seus corações fiquem mais acolhidos. E na CREPAD, aqueles que estão em tratamento de suas dependências também possam retomar suas vidas equilibrados e em paz. E agora, vamos vibrar, mentalizar intensamente todos aqueles espíritos mentores que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, dos princípios regeneradores e purificativos que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais. Vamos vibrar e mentalizar intensamente as cisternas e as caixas d'água de nossos lares, os reservatórios e vasilhames onde armazenamos a água que consumimos, e ainda os frascos que se encontram nesse ambiente, para que nossos mentores,
através da ação magnética, possam neles depositar os fluidos medicamentosos auridos na força da natureza, abastecendo e beneficiando todos aqueles que desta água fluidificada sorverem na razão de suas necessidades, atendendo a órgãos físicos, equilibrando emoções e sentimentos. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desta água fluidificada, desse fluido bendito, depende também de nossa fé e de nossas atitudes. Portanto, antes de sorvermos esta água, elevemos o pensamento ao alto e roguemos a Deus em agradecimento pela bênção da vida, criando assim uma atmosfera propícia para que os bons espíritos possam prosseguir com seu trabalho de amparo em nossos caminhos, em todos os nossos momentos. E assim, equilibrados que estamos, vamos agradecer por mais uma oportunidade que tivemos de estar nessa casa, nesse nosso belo e pequeno recanto, recebendo essas luzes, e que não nos falte jamais, jamais a fé, a esperança e o bom ânimo para prosseguir sempre, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos escuros, nos dias sombrios, não esquecendo que o sol está sempre atrás das nuvens e vai voltar a brilhar, e as dificuldades todas vão passar. Não nos esqueçamos de pôr em prática em cada dia de nossa existência o Evangelho de Jesus, conosco e com o nosso próximo, lembrando que o nosso próximo, o mais próximo, está ao nosso lado, em nossa casa, em nosso lar. Que todos possam ter paz, serenidade, luz nos seus corações, e tenhamos uma semana de muita tranquilidade e muito amor, com a graça de Deus. Bom dia a todos. Aqui nós outra vez aqui pedindo os docinhos, tá? Quem vai trazer docinho para nós? Hã? Olha! Que bom! Graças a Deus. Espero que todos possam colaborar conosco, e aqueles que quiserem dar o nome aqui, venham. Se não, venham trazer o doce, que é o mais importante, né? Trazer o doce no dia da nossa feira, lá na nossa barraca de doces, nós estaremos esperando. Porque a barraca, para ela ficar cheia de doces, depende de todos nós, né? Da gente organizar e de vocês nos trazerem esses docinhos que a gente gosta tanto de estar colaborando com a casa, né? Todos os anos. Fora o ano que teve a pandemia, né? Mas estamos aqui de volta novamente. Então vamos colaborar conosco. Podem trazer bolo, podem trazer beijinho, podem trazer brigadeiro, o doce que vocês quiserem, tá? Por favor, nos ajudem, tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Bom dia. Próximo domingo estaremos aqui novamente. Falando.
Jesus.